é debater como construir essa resistência, como enfrentar os tempos sombrios que estão por vir e como efetivamente dar vazão a essa nossa angústia, que evidentemente encontra-se aqui hoje no sentido de construir algo que supere o estado atual de coisas, né? Para isso, nós convidamos algumas pessoas, professores aqui da faculdade, o Vladimir Safatli, a Marilena Chauí e o André Singe, que dispensam apresentações, e cada um deles falará entre 10 e 15 minutos, eu vou controlar o tempo, a começar do professor André Singe, depois vai para o professor Vladimir Safatli e para a professora Marilena Chauí. E antes de eu passar a palavra para o André, uma colega perdeu livros na sala 111. Se alguém encontrou os livros, por favor, encaminhe. Sabrina, por favor, encaminhe. Achou lá! Essa é uma faculdade que valoriza muito os livros e muitos de nós votamos com livros. Então eu vou passar a palavra ao professor André Singe para que ele possa expor aí as suas opiniões durante 10, 15 minutos. Perdão, e por favor, tem um fio que passa que vai ali até o espaço aquário. Por favor, deixe um espaço, não sentem em cima do fio, porque tem corrente elétrica e pode ser que haja algum tipo de acidente, tá joia? Desculpa o improviso, galera, mas foi o que deu para arranjar, tá bom? Boa noite a todas e todos. Queria agradecer muito o convite do professor Rui Braga, cumprimentar a professora Marilena Chauí. Mais alto, ok? Dá para ouvir assim? Cumprimentar o professor Vladimir Safatli e pedir desculpas, porque toda vez que eu sou convidado para atos aqui, eu digo que eu não sei fazer comício. Eu não sei fazer comício. Então eu peço desculpas pelo tom de voz e pela exposição, que é uma exposição preparada ali para a sala 14. Sendo assim, vou fazer a minha exposição de maneira resumida. São 3 pontos que eu queria tocar. Primeiro ponto é uma avaliação da eleição. E nesse ponto, paradoxalmente, trago boas notícias. No segundo ponto é o que vem pela frente, trago más notícias. E o terceiro ponto é o que podemos fazer, trago boas notícias novamente. Então, assim... Espero poder cumprir o gentil convite feito pelo professor Rui Braga. Avaliação eleitoral. Eu acho que é nítido para todo mundo que a diferença entre os dois candidatos diminuiu significativamente na última semana. Caiu de 18 para 10 pontos percentuais. Isso, na minha opinião, tem 2 significados importantes. O primeiro é que houve um movimento vivo, real, de baixo para cima, na sociedade brasileira, de milhões de eleitores que decidiram votar em defesa da democracia. Esse movimento existe, tanto é que nós estamos aqui reunidos hoje em grande quantidade, porque esse movimento existe, não é uma invenção, não é um fato imaginário. O resultado da eleição foi praticamente equilibrado. Nós tivemos 55-45, metade da sociedade brasileira votou contra o candidato de extrema-direita que venceu as eleições. Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento, porque esse resultado eleitoral mostra que aqueles que estão conscientes, mais ou menos conscientes, mas estão conscientes de que o que está em jogo a partir de agora é um grande risco, não só para os avanços sociais que foram conquistados no Brasil, também com muitas contradições, de 1988 para cá, não só esses avanços estão em perigo, mas também a própria democracia, que é a única garantia que a classe trabalhadora tem de continuar avançando. A única garantia que a classe trabalhadora tem de continuar avançando é a existência da democracia, e ela está em perigo neste momento. O segundo ponto ainda, com relação à avaliação eleitoral, além de destacar o fato de que
a eleição, apesar de não parecer, foi equilibrada, é que nós não podemos cair no erro de imaginar que os 57 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro são fascistas. Não são. Eles não são. Os grupos que têm componentes fascistas, a questão do fascismo é uma questão para a gente discutir profundamente o conceito de fascismo, hoje não é o dia para isso. Por isso eu falo em elementos fascistas. Os grupos que têm dentro de si elementos fascistas são muito pequenos. São muito pequenos. É verdade que esses grupos cresceram rapidamente a ponto de chegar a colocar um candidato na presidência da República, o que não é pouca coisa. Mas eles continuam sendo pequenos no conjunto da sociedade brasileira. Nós precisamos entender que o Brasil está numa crise econômica da qual o governo Temer não conseguiu sair. E boa parte dos eleitores votaram contra a crise, na expectativa de que o próximo governo possa trazer emprego e renda, o que faz com que o próximo governo esteja imediatamente sob pressão de fazer a economia brasileira crescer. Eu não vejo como, diante das fórmulas econômicas que estão sendo apresentadas, isso venha a ocorrer. Mas esse é um tema para nós discutirmos mais adiante, quando o governo tiver começado. O importante nesse momento é registrar que boa parte desses votos são votos em favor de uma mudança econômica. E certamente, ou muito provavelmente, boa parte desses eleitores não tomaram consciência de qual foi o programa vitorioso no domingo. E quando tomarem consciência, certamente mudarão de posição. Além disso, a gente não pode também extremar, do ponto de vista numérico, a quantidade de pessoas que votaram a favor, vamos chamar assim, de um regresso, de uma regressão no campo dos costumes, no campo da moral. Claro que existem setores da sociedade que gostariam de uma regressão no campo moral. Existem, mas são minoritários. São minoritários. E o nosso trabalho é isolar esses grupos minoritários, é não deixá-los crescer. Portanto, do ponto de vista eleitoral, a questão que está colocada para nós é nós nos mantermos unidos e isolar os grupos minoritários que são efetivamente grupos regressivos e trazer para o nosso campo aqueles que votaram sem saber em que estavam votando e formar assim uma nova maioria que vai inverter o quadro decidido no domingo. Bom, segundo tópico, o que vem por aí, e aí eu acho que realmente eu não trago boas notícias. Eu acho que há um projeto autoritário em curso. Eu não acredito, embora eu não tenha como provar, tenho apenas a convicção, não tenho provas ainda, ou pelo menos não tenho provas cabais, de que o que está em curso é um projeto autoritário. Portanto, não se trata apenas de declarações de campanha. Não se trata apenas de declarações de campanha, né? Eu acho que a nomeação hoje do juiz Sérgio Moro é indicativo disso. É indicativo que o juiz Sérgio Moro tenha aceitado um ministério que põe por terra a pretensa neutralidade técnica da Operação Lava Jato. Os que me acompanham sabem que eu venho discutindo isso há anos, e é um tema complicado. De uma hora para outra, tanto o candidato que venceu, o atual presidente eleito, quanto o juiz Sérgio Moro aceitaram o ônus de deixar essa pretensa neutralidade ir por terra, a meu ver, para colocar em jogo um projeto de natureza repressiva, que começa no dia 1º de janeiro de 2019. Portanto, eu acho que essa é a má notícia, e eu acho que nós temos que nos preparar para isso. Nós temos este tempo, eu creio que tem tanta gente aqui, porque todo mundo tem consciência de que nós precisamos aproveitar esse tempo para nos prepararmos para o que vem pela frente, não é? Nós aqui na faculdade, aqui na universidade, temos clareza que este talvez seja um dos primeiros locais, não é, a ser visado. Não é à toa que na última semana, antes da eleição, em segundo turno, 30 universidades tenham sido invadidas. 30 universidades tenham sido invadidas.
Agora, passando diretamente para o terceiro ponto, de modo a passar a palavra para o professor Vladimir Safato. Eu acho que nós temos muita coisa que nós podemos fazer. A primeira coisa é formar efetivamente uma frente democrática que coloque um dique a essa onda autoritária. Eu acho que as instituições estão divididas. Eu não acredito que as instituições brasileiras estejam tomadas por uma orientação de extrema-direita ou por uma orientação fascista. Um exemplo disso é a resolução que o Supremo Tribunal Federal tomou ontem, por unanimidade, dizendo que só se pode entrar na universidade para estudar, para debater ideias, e não para impedir a liberdade de expressão. Eu acredito que a resolução do Supremo Tribunal Federal é a primeira reação institucional à vitória da extrema-direita no domingo. Eu não creio que essa decisão seja casual, que ela tenha sido tomada por unanimidade. Porém, eu quero acrescentar uma coisa para caminhar para o encerramento. E essa coisa é a seguinte: por mais que as instituições estejam divididas, que existam juristas democratas, existam juízes democráticos e que existam inclusive policiais democráticos, movimentos aos quais nós temos que nos somar, que nós temos que nos unir, por mais que eles existam nas instituições, nada vai acontecer se a sociedade não estiver mobilizada. Nada. No fundo, tudo depende da mobilização da sociedade. E para isso é que é preciso formar uma frente democrática ampla, generosa, massiva, que não permita o nosso isolamento, porque no isolamento nós vamos perder. Nós não podemos nos isolar. E aqui eu quero assinalar um problema, porque nós estamos aqui no campo do pensamento crítico e o pensamento crítico aponta os problemas. O problema é que, infelizmente, por razões que eu não tenho tempo para discutir aqui, os partidos estão resistindo a formar essa frente. Os partidos estão resistindo a formar essa frente. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu pertenço a um partido. E diria isso no partido. Eu não sou contra os partidos. Mas eu acho que esta frente democrática está formada no campo da sociedade. A sociedade já percebeu que ela é necessária. Então a sociedade precisa obrigar os partidos a se conformarem a essa frente. Nós precisamos encontrar mecanismos para isso. Agora há pouco um colega, estávamos numa reunião, colega da diretoria do Andes, Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, disse que fará uma proposta de formação de uma grande frente da sociedade civil ampla em favor da defesa da democracia. Uhum! Essa é a proposta correta e os partidos... Os partidos terão que se somar ou ficarão sem base. Para terminar, quero repetir o que eu ouvi ontem, num debate como este, no Espírito Santo, de um companheiro, que disse: se o inverno é deles, a primavera é nossa. Muito obrigado. Ok, então eu gostaria também de agradecer a presença de todos vocês aqui, certo? Felicidade de estar aqui com o André, com o Rui, com a Marilena. Ok. Se eu falar assim, fica melhor? Sim. Ok. Então, só um momento. Então, bem, eu gostaria de começar, na verdade, lendo um poema. O poema é o seguinte: você diz, nossa causa vai mal,
a escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido, ficou com aparência de invencível. Mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduz, nossas palavras de ordem estão em desordem. O inimigo distorceu muito de nossas palavras, até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou, lançados fora da correnteza viva? Ficaremos para trás, por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isso você pergunta. Não espere nenhuma resposta, senão a sua. Só para mostrar que a situação na qual nós estamos hoje já aconteceu antes, em outros lugares, em outras situações, e essas situações foram vencidas. A situação na qual nós estamos hoje será vencida, mais uma vez, se nós soubermos, de fato, agir de acordo com a gravidade do momento. Todos nós sabemos quão grave é a nossa situação. Nós sabemos o tipo de experimento do qual nós somos objeto hoje em dia. Uma mistura de neoliberalismo brutal e de um regime autoritário com características fascistas. É verdade, como o próprio André levantou, chamar 57 milhões de brasileiros de fascistas seria um erro crasso. Mas é verdade também que dentro dos eleitores do senhor Bolsonaro vivem pelo menos 3 tipos. Aqueles que queriam rejeitar tudo que está aí e que infelizmente não tiveram outra alternativa para o seu desejo anti-institucional do que a extrema-direita, já que a esquerda não foi capaz de constituir uma alternativa crível a esses que tinham este desejo de ter uma ruptura radical com o que aconteceu nesse país até hoje. Por outro lado, nós sabemos também que existe dentro desse eleitorado um setor que é radicalmente anti-esquerdista, antipetista, que poderia ter ido para qualquer lado e que foi responsável ao assumir uma candidatura de extrema direita, que tinha, entre outras coisas, como seu elemento fundamental, o recrudescimento, a ressurreição dos piores fantasmas autoritários brasileiros, a ressurreição de todos os fantasmas da ditadura militar, certo? Ouvindo ou nos obrigando a ouvir de maneira clara e transparente tudo aquilo que nós imaginávamos já terem sido perdidos no interior da história, certo? Um culto da violência explícito, um culto do terrorismo de Estado, da tortura, certo? Porque afinal de contas nós sabemos muito bem, o senhor Bolsonaro não é apenas um representante da ditadura, como seria um Gás, um Gobeli. Bolsonaro é Sérgio Fleury. Bolsonaro é a parte torturadora da ditadura. É o pior que a ditadura já produziu. E ele assume isso de maneira clara, liberando então a terceira parcela dos seus eleitores, essa sim uma parcela claramente fascista, certo? A utilizar de toda a violência e dessa violência primária contra setores da população. Nós sabemos disso. E antes de mais nada, é necessário ter consciência clara do tipo de risco que nós corremos hoje em dia. Certo? Não há de se imaginar, como alguns gostariam de tomar seu desejo por realidade, que o poder irá civilizar este grupo. Que a partir do momento que eles assumirem o poder, então eles vão ser, de uma maneira ou de outra, contrabalançados pelos poderes institucionalizados. É óbvio que a partir do dia 1º de janeiro, nós viveremos uma luta contínua
daqueles que querem sim, no poder, impor um regime autoritário, custe o que custar. Porque é claro, o programa econômico que eles representam é um programa falimentar. E rapidamente a população irá perceber quão falimentar este programa. É um programa que, entre outras coisas, vai pauperizar, concentrar renda, vai quebrar ainda mais os parcos direitos que setores vulneráveis da população têm. E isso a população irá perceber rapidamente. E dentro deste horizonte, é claro que a única maneira de governo será a crise permanente. E nós já vimos muito claramente como esta ideia da crise permanente está presente nesta forma de governar. Ou seja, a todo momento haverá manobras diversionistas, haverá lutas contra a escola, lutas contra a universidade, porque eu não sei se vocês sabem, mas na verdade, ou pelo menos para esses, o verdadeiro responsável da crise no qual o Brasil vive hoje, essa crise econômica, essa crise política no qual o Brasil vive, não é o sistema financeiro, não é o sistema bancário. O verdadeiro responsável pela crise são os professores de história. Sim, claro, porque os professores de história são aqueles que de fato trouxeram para o país a inquietude, trouxeram para o país a mentira, a falsidade e nos colocaram nesse ponto. Então nós sabemos muito claramente que essas lutas, essas bravatas, elas são elementos fundamentais dentro de uma estratégia muito bem pensada. Quando o senhor Bolsonaro sai falando bravatas contra os setores mais vulneráveis da população brasileira, contra as mulheres, contra a comunidade LGBT, contra os negros, isso não é uma bravata. Isso é uma estratégia de governo. Isso é um elemento fundamental dentro de uma estratégia de governo que consiste em sensibilizar a sociedade, porque é claro, ele toca em pontos vulneráveis da sociedade, ele faz com que setores da sociedade se voltem contra isso, para que no dia seguinte ele fale que não é exatamente bem isso que ele queria dizer, mas no dia posterior ele fala mais alguma coisa e ele continua este elemento continuamente, enquanto desmonte econômico do país, enquanto a destruição econômica do país corre solta sem que ninguém perceba. Mas essa é a questão, nós conhecemos essa estratégia. Nós entendemos essa estratégia, certo? E nós vamos lutar contra ela. E aí vem três questões que eu acho que seria importante para nós discutirmos daqui para frente, certo? Porque é fato, se nós perguntarmos agora o que nós podemos fazer, e muitos de vocês talvez sejam marcados por uma melancolia muito forte, vinda desse sentimento de desamparo, desse sentimento de que, no final das contas, nós não temos mais nada a não ser nós mesmos, que os partidos não funcionaram, que as instituições não funcionaram, que os sindicatos não tiveram força e que nós ficamos um pouco perdidos em relação apenas à nossa força. E nesse sentido, gostaria de lembrar, inicialmente, que talvez nós aprendamos que nenhuma verdadeira criação, nenhum verdadeiro fortalecimento da imaginação foi feito sem antes um verdadeiro desamparo. Nenhuma possibilidade de recriar aquilo que até hoje nunca existiu nesse país poderia ocorrer sem isso. Esta luta que nós estamos aqui lutando, ela iria ocorrer. Em um momento ou outro, o país esperou por essa luta durante décadas. Ele acreditou que ele não precisava se confrontar com seus setores completamente arcaicos, autoritários e violentos. Ele achou que poderia criar um pacto e uma conciliação que anulasse de uma vez por todas esses riscos. Ele errou, ele fracassou, não era possível. Então cabe a nós hoje, cabe a todos vocês, de fato, assumir esta luta, que ela não terminará amanhã, ela não terminará no mês que vem, ela durará um bom tempo. Nós precisaremos sobreviver a ela, porque quando ela passar, enfim, nós teremos condição de lutar de uma maneira absoluta por uma sociedade mais livre, mais justa e mais igualitária. Eu terminaria dizendo três coisas. A primeira delas
acho que o próprio André já levantou, quer dizer, é muito claro que nós precisamos constituir um sistema de defesa, um sistema de defesa includente, um sistema de defesa que consiga mobilizar todos aqueles que compreendem que sequer os princípios elementares de uma democracia liberal nós temos, sequer isto. E esta maneira de defesa, este modelo de defesa, exigirá um tipo de mobilização que nós vamos começar a fazer daqui para frente. No entanto, eu queria insistir nesse ponto, porque nós corremos um risco, e o risco é apenas dizer não para o resto da sociedade, dizer nós não queremos isso, dizer nós não aceitaremos isso, nós não deixaremos que isso ocorra. É claro que a força da negação neste ponto, ela pode ter uma certa capacidade de mobilização, mas essa capacidade de mobilização, ela tem um tempo definido, ela não dura muito. Nós temos duas coisas a fazer, e elas serão duras, elas serão difíceis, mas uma delas pelo menos, mas elas são completamente necessárias, porque nós precisamos voltar a falar à sociedade com uma força afirmativa, de quem diz e quem mostra a sociedade, e quem ouve a sociedade, quem ouve os seus setores, ouve e fala a respeito daquilo que pode ser, daquilo que nós podemos ainda criar. A esquerda nesse país governou o país por 13 anos, e bem, erros ocorreram, muitos, vários, e nós nunca quisemos fazer de fato uma análise desses erros, porque nós nos víamos a todo momento em guerra, mas agora é hora de fazer isso. É hora de mostrar à sociedade brasileira que a autocrítica nunca foi fraqueza, que a autocrítica é força, porque isso significa uma transformação. Não seria possível saber o que fazer sem errar. Como dizia o caminho do erro é o caminho da verdade. Não seria possível fazer sem errar. E nós erramos, e erramos em muitos pontos. Eu digo nós, no sentido mais includente possível, nós, todos os partidos de esquerda, todas as instituições, todas as classes ligadas ao pensamento progressista nesse país, nós não medimos os verdadeiros riscos, nós nunca imaginávamos que algo como está acontecendo agora pudesse de fato ocorrer. Então isso diz muito a respeito do que nós também somos capazes de pensar, e do que nós precisamos mudar para pensar aquilo que de fato pode ocorrer. Se este ponto for feito, nós podemos, de novo, voltar a fazer aquilo que nos é, de fato, a nossa tarefa, que é sair da nossa universidade, que ao mesmo tempo discutir dentro da universidade, discutir fora da universidade, não ter medo de falar com a população. Eu lembraria a vocês que nessas últimas 2 semanas, mesmo aqui na nossa universidade, nós criamos grupos que foram às periferias para discutir. E é muito interessante ouvir qual foi o resultado. Muitas dessas pessoas ficaram surpresas com a abertura, com a possibilidade de fato, uma discussão e uma interlocução, com o fato das pessoas pararem e quererem escutar e quererem falar. Essas pessoas tinham sido esquecidas, radicalmente esquecidas, pelo nosso modelo de vida universitária que nos isola aqui. Eu só terminaria, de fato, lembrando, muitos acham que podem nos impor um regime de medo. Muitos acham que são capazes de nos amedrontar com todos os tipos de riscos e ameaças que nós podemos imaginar. Só que eles vão descobrir muito rapidamente que eles se confrontaram com a mais forte, com a última barreira contra toda e qualquer ameaça fascista nesse país. Ninguém vai abrir mão dessa posição hoje, porque nós sabemos muito bem, se nós falharmos agora, são gerações que vão pagar esse preço. Aconteceu por uma contingência que fôssemos nós que estivéssemos aqui agora. Nossa responsabilidade é absoluta. A história brasileira espera que nós mostremos àqueles que querem impor uma sociedade autoritária que eles perderão sempre, hoje e sempre. Era isso. Muito obrigado.
Boa noite, USP! Eu venho de duas experiências históricas e políticas. A primeira, melhorou? Eu venho de duas experiências históricas políticas. A primeira é 64, 68, 75. Eu vou falar dela um pouco daqui a pouco, porque é dela que eu me lembro hoje. Mas eu venho também de uma outra experiência, que é a experiência da resistência, da invenção, da criação e da possibilidade concreta, através dos movimentos sociais, dos movimentos populares, das organizações do trabalho, dos sindicatos, das comissões de fábrica, de todo um universo que se constituiu, das associações docentes, dos grêmios estudantis, que se formaram no correr desse processo e criaram o primeiro instante de democracia, de esperança e de liberdade no Brasil. E por isso, eu peço licença para falar dos dois momentos. O primeiro como um alerta e o segundo como uma proposta. Eu venho de uma experiência na qual o medo não era uma palavra. O medo não era um acidente. O medo era aquilo que formava o tecido da nossa vida cotidiana. A gente tinha medo de sair de casa e não voltar. De voltar e não saber o que ia encontrar. De vir para a universidade e não saber se os colegas estavam aí ou se eles já tinham desaparecido. E para onde? Se eles estavam mortos, presos, desaparecidos, torturados. Você olhava na classe, havia buracos nas cadeiras. E você dizia, onde estão esses alunos? Eles sumiram, eles estão presos, eles estão torturados, eles estão mortos, desaparecidos. Era isso o nosso cotidiano. Você ia ao ABC e você via o terror espalhado no rosto, na expressão e no discurso dos operários. Você ia na Zona Sul, nos confins da Zona Sul ou nos confins da Zona Leste, e era o que você via, sem cessar. Era ali que os esquadrões da morte operavam. Isso que a gente chama no fascismo de os esquadristi, essas milícias esquadristi, era o que tinha, eram os esquadrões da morte. Mataram Santo Dias, mataram Margarida Alves, e foram matando, em cada esquina. Surraram o Dalmo Dallari ali na Avenida Cidade Jardim, e ele foi encontrado quase morto, porque ele estava organizando a Comissão de Justiça e Paz. Era isto que a gente vivia a todo momento. E é isto que não pode ocorrer agora. Nós temos que estar atentos, porque num primeiro momento
Antes da posse, você tem os esquadristas. Eu concordo com o que diz o André, eu concordo com o que disse Vladimir e concordo com uma análise dos números feitas pelo meu filho, que entende de estatística, mostrando que só tem 25% de fascista, que é o eleitorado verdadeiro do Bolsonaro. E esse é o eleitorado dele. Ele começou com esses e terminou com esses. As coisas foram se acrescentando por 1001 razões que proximamente devemos nos reunir para analisar, que fizeram ele crescer. Várias. Mas tem esses 25%. E esses 25% operam como esquadrista. Eles operam não como política do Estado. Eles operam como ação no interior da sociedade. E é por isso que você tem a menina morta lá, você tem o menino espancado lá, você tem a professora que não pode entrar. Tudo isso que nós estamos vendo, a deputada que manda fazer a delação, tudo isso que está acontecendo no nosso cotidiano, faz parte dessa maneira pela qual o esquadrão, os esquadristas operam à sombra e à margem da institucionalidade do Estado. Só que o Temer apresentou um decreto, vocês viram o decreto. E esse decreto faz esse tipo de política ser uma política do Estado. E, portanto, nós temos que estar preparados para isso, para que não se repita na forma da tragédia aquilo que ocorreu na forma do drama. Porque farsa não vai ser. Vai ser uma farsa se nós agirmos para provar que é uma farsa. E com isso eu passo à segunda experiência que eu tive e a qual eu acho que nós temos que nos reportar como fonte de lições, de experiências, de ideias, que é o que eu chamo a nossa resistência na forma de organização institucional. Ou seja, nós não podemos, e eu sei que para os mais jovens isso é muito difícil. Primeiro, porque vocês vêm de um mundo em que não gostamos. Manda o Twitter para 30, 40, 50, 60, vamos lá na Paulista e manifestamos que não gostamos, não queremos. Passe livre vai lá, e não queremos, não queremos. Acabou, acabou. Se você for lá e disser não queremos, acontece como com as mulheres. Ontem, a polícia vem, joga gás lacrimogêneo e água em você. Vocês vivem num mundo que acabou. Por enquanto. O que nós vamos fazer, ele reaparecer. Essa é a nossa tarefa, senão já não está aqui. Então, esse mundo da espontaneidade, do espontaneísmo, do voluntarismo, é o que tem que ser colocado por nós, por enquanto, em compasso de espera. Nós temos que entrar num processo lento de organização institucional da nossa resistência. O que eu entendo por isso? Eu entendo os centros estudantis, as associações docentes, os sindicatos, o MPL, o Levante da Juventude, a mídia ninja, todas as formas já existentes e outras por criar, que devem operar como grupos institucionalizados de pensamento e de ação. Não pode ser uma coisa espontaneísta que a gente faz explodir a cada 20 dias. Porque isso favorece o que Vladimir dizia, que é qual é a melhor maneira de você gerir uma crise?
Qual é a melhor maneira de você esconder que tem uma crise econômica para valer? Você vai gerir as manifestações espontâneas que pululam aqui e lá. Nós não podemos dar esse presente para eles. Eles não podem ter como presente a nossa ação que justifique o mascaramento ininterrupto de que tem crise e de que não está funcionando. Nós não podemos, nós daríamos de mão beijada, nós daríamos um presente para eles, fazendo exatamente o que eles esperam que a gente faça. Eles querem que a gente faça isso. O que nós temos é fazer, como dizia um velho barbudo, é o trabalho lento da toupeira, que cava silenciosamente por baixo da terra. E sempre em formas institucionalizadas. Que foi o que eu aprendi com os movimentos sociais e com os movimentos populares e com os movimentos operários. Que é se organizar e institucionalizar as formas de organização. De tal modo que elas tenham um pensamento, uma prática e elas sejam uma referência. Que eu posso levar os outros para dentro dela. E posso fazer com que ela saia e fale aos outros. Se nós queremos que o nosso discurso, o nosso pensamento alcance fora das grades e do muro de vidrinho que fizeram ali, se nós queremos que seja para além disso, é preciso que as pessoas se agrupem e percebam a cada passo que há um discurso de um grupo, que há um discurso coletivo, um pensamento coletivo, que escuta, responde, fala, volta, aprende. O que a gente aprende. Então, eu os convoco para uma resistência que seja aquela que nos organiza, aquela que nos dá o caminho para a cada passo nós provarmos de maneira irredutível o fracasso que vem vindo aí. Eu queria ainda lhes dizer, para concluir, por que a nossa tarefa é tão difícil. Eu passei os últimos 30 anos da minha vida acadêmica e política tentando entender a estrutura da sociedade brasileira. É uma sociedade autoritária, violenta, hierárquica e que produz para si própria o mito da não violência brasileira. Um povo ordeiro, cordial, generoso, sensual, de uma história feita sem sangue. Né? Então, é uma história feita sem sangue. Basta não colocar canudos, contestado, praieira, trinca, abolição. Se você fizer uma enumeração, é por isso que os historiadores são considerados os causadores da crise no Brasil. Porque eles contam uma outra história, que não é a do mito da não violência brasileira. E é por causa disso, e eu vou pedir 1000 desculpas de falar isso, 1000 desculpas, mas eu preciso falar isso. Porque eu apanhei muito por causa disso. Ainda apanho. Apanhei da direita e apanhei da esquerda. E outro dia, quase apanhei fisicamente de um passageiro no voo para Brasília. Ele olhou para mim e disse: "Você é a Mariana Chauí?" Eu falei: "Sou." "Você é uma patética, ignorante, que produz o discurso do ódio e tapati. Por quê? Porque desde 2013 eu disse para vocês que isso ia acontecer. Mas agora eu vou terminar com as palavras desse jovem de 17 anos,
chamado La Boétie, que escreveu quando ele tinha 17 anos contra a tirania. E ele disse o seguinte: por que é que se serve um tirano? O tirano tem 2 olhos como qualquer outro, 2 ouvidos como qualquer outro, 2 mãos como qualquer outro, 2 pés como qualquer outro. De onde vem que ele tem 1000 olhos para nos espionar, 1000 ouvidos para nos escutar, 1000 mãos para nos esganar, 1000 pés para nos pisotear? De onde vem esse corpo colossal com o qual ele nos domina? E ele responde: mas somos nós que demos para ele. Nós demos para ele os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa alma, os nossos filhos, a nossa honra. Nós demos tudo para ele. E por que nós demos? Porque nós acreditamos que, servindo ele, nós seremos servidos pelos que estão abaixo de nós. E nós desejamos, portanto, a servidão voluntária, porque nós somos tiranos. Nós servimos para que outros nos sirvam. O que eu proponho aqui, na nossa luta organizada, lenta, organizada, da toupeira que faz o seu caminho, eu proponho que nós destruamos isso que nesse breve período que as eleições trouxeram, que é o relevantamento que houve no período da ditadura e que está aí agora posto, da servidão voluntária. Nós não seremos da servidão voluntária, porque nós temos a amizade, a liberdade, a esperança, a criação e o pensamento. Eu sei que pode parecer um pouco frustrante isso que eu vou propor, mas na realidade esse volume de gente impede que nós tenhamos de fato uma longa, enfim, intervenção ou muitas pessoas questionando, etc. Então a minha sugestão para vocês é que eu colha 3 questões do público. Os nossos convidados fazem as suas considerações finais mais ou menos brevemente e nós encerremos essa atividade da noite de hoje, mas na certeza e com a promessa de que a Faculdade de Filosofia não se furtará de continuar realizando essas atividades ao longo desse período que nos espera pela frente. Então, não será, evidentemente, a última, mas sim a primeira de muitas que estão por vir. Portanto, eu pediria para que as pessoas que estão mais próximas aqui, que queiram fazer questões, você... Pronto, 3 questões, pode ser? Só que você vai ter que chegar mais perto. E tentar ser o mais breve possível, enfim, que sejam realmente questões e não intervenções. Boa noite, meu nome é Luiz Novaes, sou estudante de Psicologia da Faculdade de Guarulhos e uma coisa que eu venho notando é a questão do afastamento da universidade da periferia, que eu moro na periferia e eu mesmo me afastei da própria periferia que eu moro. E a periferia me afastou dela mesmo por ter ingressado dentro de uma faculdade. Então eu gostaria de saber de vocês qual caminho a gente deve tomar para resgatar a nossa volta à periferia e produzir dentro da periferia e não tornar a periferia apenas um objeto de estudo. Obrigado, Luiz. Boa noite, meu nome é Elisa, eu sou professora universitária. Boa noite, meu nome é Elisa, eu sou professora universitária. E eu gostaria de saber o que a gente faz com o medo, que a gente acorda de manhã e vai para a rua com ele. Como é que se reage a isso? Como é que a gente cuida do medo de cada um de nós?
Boa noite. Estamos no momento de pensar a praxis, pensar a ação, a praxis, mas a minha preocupação no momento é com o logos, com a linguagem, não é? Sabemos esse fenômeno das redes sociais, sabemos o que acontece com o discurso político das esquerdas, não é? Ele está sendo esvaziado do seu sentido. O discurso político em geral está cansado de produzir sentidos. Isso tem um revés para o pensamento político, para a ação política muito grande, não é? Então, a minha questão é, quer dizer, se o discurso das esquerdas é facilmente identificável, não é? Pelos seus jargões, pelas suas expressões, pelas suas palavras de ordem, pelos seus estereótipos, em suma, por sua ideologia, não é? Esse rubor ideológico, como diria o pensador Roland Barthes, não é? Como pensar, quer dizer, a minha questão é, em suma, como, sem comprometer a política e seus ideais, desintoxicar o discurso político das esquerdas e sua própria ideologia, porque é preciso trazer sentidos novos para a política, senão, como, quer dizer, se convencer o outro da sua verdade, não é? Quer dizer, essa questão, para mim, que me parece fundamental, porque tudo passa pela linguagem até a violência. Obrigado. Pois é, não sei aqui. Pergunta do Luiz Novaes. Luiz, eu acho que eu queria recuperar para responder a tua questão de como dialogar com a periferia, duas coisas que foram faladas aqui pelo Vladimir e pela Marilena, que eu acho que, de certa forma, indicam a resposta. O Vladimir falou, eu acho, uma coisa muito importante. Para conversar, é preciso ouvir. Então, acho que uma das respostas diz respeito à abertura para a escuta. E uma das coisas que nós temos que ouvir são os eleitores do Bolsonaro. Convencê-los de que eles cometeram um erro, mas não vamos conseguir convencê-los se nós não entendermos profundamente por que eles cometeram esse erro. Pela Igreja Católica, que nos ensinou a fazer as comunidades eclesiais de base. É curioso um judeu falar disso, né? Mas é verdade. Só que agora a Igreja Católica mudou e as comunidades eclesiais de base perderam uma certa vitalidade, talvez, no conjunto da sociedade brasileira. Então eu vou propor que a gente forme as comunidades democráticas de base. Nós temos que construir comunidades em cada local de trabalho, em cada local de estudo, em cada família. E com isso eu respondo a segunda questão, que é a questão da Elisa. Como combater o medo? O único jeito que eu conheço é se juntando aos outros, ao outro, é não estando sozinho. Nós temos que estar juntos, temos que procurar o outro. E para isso também é preciso escutar, né? Ouvir e criar uma unidade a partir de uma compreensão das diferenças, que sempre é o segredo, né? O Gramsci dizia que o grande problema da classe trabalhadora é da sua unificação. Os outros problemas são secundários. E por fim, qual que era a terceira? A terceira questão é do esvaziamento do discurso da esquerda. Eu estou de acordo com... Eu não sei seu nome. Eu estou de acordo com o que Augusto falou, e eu acho que o Vladimir tem razão, quando ele diz o seguinte: não é porque as nossas tarefas são muito difíceis que nós não devemos fazer autocrítica. Eu evitei falar em autocrítica durante toda a campanha eleitoral, porque a autocrítica foi muito levantada pela direita. Mas nós temos que fazer uma autocrítica à esquerda, não é? Temos que fazer no caminho, porque ela é longa e ela não pode ser feita com precipitação, nem de maneira autoritária. Ela tem que ser feita democraticamente, ouvindo as diversas razões. Mas eu queria acrescentar uma coisa, Augusto, que é o seguinte: a esquerda precisa se reinventar no mundo inteiro, porque, na verdade, a esquerda não está encontrando uma perspectiva no mundo inteiro. Nós precisamos enfrentar esse problema. O Vladimir disse que nós estamos postos numa circunstância muito especial pelo avanço autoritário, é verdade, mas também porque é uma crise da esquerda. Então eu diria o seguinte: nós vamos ter que enfrentar essa dupla tarefa, que é de lutar pela democracia no Brasil e, ao mesmo tempo, reinventar a esquerda. Muito obrigado.
Bom, queria só inicialmente responder, na verdade, a última pergunta, que eu acho que ela é fundamental, sobre a questão da linguagem política, né? E é difícil não lembrar, a Marina lembrou do Lavoisier, é difícil não lembrar, dentro desse contexto, do Rousseau, nos seus últimas páginas do ensaio sobre a origem das línguas, falava: o nosso problema político fundamental é que nós não temos uma linguagem. Não temos uma linguagem porque a linguagem que nós usamos é uma linguagem que nos separa, é uma linguagem que fala dos nossos interesses, que fala das nossas posições, que fala dos nossos lugares, uma linguagem que não explode os lugares, que não explode as posições, que não cria aquilo que em última instância nos parece impossível, que parece impossível à nossa imaginação, que é a possibilidade mesmo de uma fala que implica todos, que todos possam falar, que todos sintam de uma certa forma parte dessa fala. Essa fala que não é uma fala então dessa separação, mas de uma junção que mistura as pessoas. A partir do momento em que nós começamos a perceber, certo, nas lutas dos operários, certo, as falas de todas as travestis que foram mortas e espancadas, no momento que nós começarmos a ouvir, né, na indignação dos professores universitários brancos, todos os gritos dos escravos negros que foram espancados e violentados durante toda a nossa história, aí sim nós vamos começar a fazer política. Só que faz parte, em última instância, de uma lógica que nos impõe de uma maneira muito forte e que todos acreditem que isso é impossível, que não é mais possível fazer isso. E é assim que eles venceram, impondo para nós, inclusive, a gramática da nossa revolta. Impondo para nós, inclusive, a forma da nossa revolta. E é isso que me parece que nós devemos começar a expulsar do nosso horizonte. E nós temos essas tarefas muito concretas. Por exemplo, o amigo levantou aqui a necessidade do que significa, então, já que nós estamos numa universidade, o que significa voltar à periferia. E esse é um dado muito importante de uma autocrítica nossa, de academia de universidade. Nós não vimos isto como nossa tarefa. Durante décadas, nós deixamos que esta tarefa fosse organizada pelas igrejas evangélicas, fosse organizada por outros setores da sociedade que faziam de maneira muito clara aquilo que nós acreditávamos que não existia mais, que era uma simples batalha ideológica, que agora nós vemos, de fato, quão clara ela é, quão evidente se trata, na verdade, nesta batalha da qual nós estamos, não apenas de uma batalha sobre formas de gestão, sobre formas de administração pública. Isto é uma batalha sobre formas diferentes de vida. Para muitos, as formas de vida que vocês representam são uma injúria, são inaceitáveis. E nesse sentido, me parece que o elemento fundamental é compreender qual é a extensão desta batalha. Essa batalha não é apenas uma batalha sobre a maneira com que vão ser administradas as riquezas desse país. É uma batalha sobre que vida é possível ser feita nesse país. Que vida nós podemos ter nesse país. A partir do momento que você amedronta pessoas porque elas têm certas escolhas sexuais, que você amedronta pessoas porque elas têm certas representações do que elas entendem como uma vida livre, onde elas não poderão mais, em última instância, expor e elaborar e criar sua singularidade. Aí nós entendemos de fato o que significa uma luta política. A luta política, ela é, antes de mais nada, uma luta sobre formas diferentes de vida. E essas formas de vida, elas se organizam a partir de afetos. E não é à toa, quer dizer, a questão que a amiga levantou sobre o que fazer com este medo que todos nós temos a respeito do que pode acontecer com o nosso país. Mas eu diria, vejam que coisa estranha, vejam que situação estranha nós nos colocamos, até agora, contra o medo que eles têm a nos oferecer, nós conseguimos, em última instância, apenas apresentar o medo que nós temos deles. Então é claro que esse tipo de lógica, ela precisa mudar, porque não é possível que o medo seja o afeto político central nesse país. É claro que não se trata de ignorar todos os riscos que todos nós vamos correr daqui para frente, e para isso nós vamos saber criar nossas redes de solidariedade, nossas redes fundamentais de comunicação
para que todos se sintam de fato parte de um corpo maior, que preocupa-se com cada um, e todos preocupam-se com todos. Certo? Agora, é evidente que enquanto nós não mostrarmos à sociedade que para além do medo, há outro afeto, para além do medo, há a coragem que significa, entre outras coisas, e numa situação de crise como esta que nós vivemos, não aceitar mais este movimento de pegar a soberania popular e entregar de mão beijada a alguém, a um que se coloca como soberano, fora da lei. Fora da lei porque é alguém que pode falar o que quiser e nada vai acontecer. Pode produzir o que quiser com a sua fala e não será nunca responsabilizado pelos seus efeitos. Agindo, na verdade, não exatamente como um presidente. Lembra como, por exemplo, o senhor Bolsonaro agiu diante da morte do Moa do Catendê, quando ele foi colocado, se confrontado com as consequências da sua própria palavra? Sequer hipócrita ele pôde ser. Porque existe essa hipocrisia tradicional, né, que consiste em dizer, não, eu sinto muito pela família, isso foi inaceitável, eu espero poder ir lá, falar com ele, com a sua família, coisa desse tipo. Não, a única coisa que ele falou foi, não, mas espera aí, quem levou uma facada fui eu. Ou seja, agindo como um chefe de gangue, como um chefe de milícia, e não como um presidente. Certo? Então é óbvio que nós sabemos que deste medo não se trata de esquecer, porque nós sabemos quem está do nosso lado, quem está à nossa frente. Mas, no entanto, há outros afetos que nós podemos fazer circular. E para isso será necessário uma confiança enorme naquilo que a nossa imaginação pode criar. Nossa imaginação foi bloqueada, nossa linguagem foi bloqueada, nossa capacidade de ir e escutar, de saber se moldar a linguagem do outro, saber ouvir antes de falar e a partir disso saber mobilizar os argumentos, ela foi paralisada através de uma briga de uma espécie de briga que era uma briga que nunca daria nenhum resultado. Só que eu insistiria, em última instância, que talvez nunca na história desse país foi tão explícito e claro qual será a nossa arma. Qual é a única arma que nós temos? E aquela que de fato faz diferença, que destrói exércitos, que derruba impérios. Lembrem do que o Lukács disse quando ele foi preso pelos soviéticos na invasão da Hungria, e viraram para ele e perguntaram, camarada Lukács, você está armado? Ele tira uma caneta, mostra. Essa é a nossa arma, que vai derrubar esse governo aqui. Só avisar. Pessoal, antes de eu passar a palavra para a Marilena, eu queria saber se a Nancy Rebouças está por aqui. Nancy Rebouças. Não? Sim? Não? Ok, então tem um cartão aqui, alguém perdeu. Então, por favor, se você puder chegar aqui para pegar o cartão dela, que ela perdeu um cartão. Mais fácil passar. Claro. Olha, isso que está acontecendo aqui é simbólico. É assim, é desse jeito. É de um para o outro, entendeu? Devagar. Um para o outro. Olha, eu penso que André e Vladimir responderam tanto a questão da periferia quanto a questão do medo. Eu vou voltar à questão do discurso, mas eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da questão da periferia. Meu contato com a periferia se deu através do Partido dos Trabalhadores, através do PT. Né?
Meu contato com a periferia se deu através do Partido dos Trabalhadores. E dentro do Partido dos Trabalhadores com uma figura, que é Luiz Erundina. Então, graças a Luiz Erundina, eu descobri 3 coisas. A primeira é: existe um saber real na periferia. As pessoas sabem. Existe uma percepção da diferença, da desigualdade e da injustiça com enorme clareza. Mas, em terceiro lugar, existe aquilo que eu chamo de a consciência trágica, que é a seguinte: o que caracteriza a tragédia, quando ela nasce como um gênero político e literário, é a ideia de que o que é a característica principal da personagem trágica? É que ela sabe, mas ela não sabe que ela sabe, e ela age como se ela não soubesse. O caso mais perfeito é o Édipo. Ele sabe tudo, ele respondeu para a Esfinge, ele sabe, e ao mesmo tempo ele não sabe nada, e ele mata o pai, estupra a mãe e cega a si próprio, porque ele não sabe que ele sabe. Então essa é a dimensão mais complicada que eu aprendi a ver na periferia. Existe um saber, existe uma disposição com relação ao mundo social, e existe um não saber que vem e se sobrepõe a isso. Por que eu estou dizendo, por que eu estou dando essa importância, essa ideia de que sabe e não sabe que sabe? Porque é nesse lugarzinho do não saber que sabe, que todas as religiosidades evangélicas se colocaram. Elas trouxeram uma resposta. Então, a nossa ida à periferia é para escutar o saber que há lá e fazer com que esse saber saiba a si próprio. A nossa função é só essa, não é explicar nada para ninguém, é fazer com que cada um compreenda que sabe e o que vai fazer com o saber que tem. Bom, essa é a primeira observação que eu quero fazer com relação à periferia. Agora eu quero fazer a observação com relação ao discurso. Vocês têm um pouquinho de paciência? Bom, eu tenho 2 coisas para falar com relação à questão do discurso. Uma geral, sobre o neoliberalismo, e depois a outra particular, sobre a cibercultura, sobre esse mundo que é o vosso mundo cotidiano, e no qual eu estou completamente sufocada, arrasada, ignorante e acabada. Bom, então, o neoliberalismo. Todo mundo diz que totalitarismo foi o que aconteceu na Alemanha, na Itália, na União Soviética, na China. Eu falo, coitado, até de Cuba. Ninguém prestou atenção naquilo que é a principal marca do totalitarismo. A principal marca do totalitarismo não é a figura histriônica, e que Hollywood explorou o que pôde, do líder, do cara que sobe na sacada da Piazza Venezia e fala, do cara que vai no Unter den Linden e fala, que vai na Praça Vermelha e fala, que vai na Praça Paz Celestial. Não é isso. Isso é a parte hollywoodiana do totalitarismo. O que caracteriza o totalitarismo, o núcleo do totalitarismo,
é que ele torna todas as instituições sociais e políticas indiferenciadas, homogêneas. A sociedade é um todo homogêneo, a política é homogênea, não há diferenciação das instituições sociais e políticas. Isso é o totalitarismo. Quando tudo é o mesmo. Por isso você tem um todo que é formado por ele mesmo. O neoliberalismo é a forma contemporânea do totalitarismo. Por quê? Porque o neoliberalismo considera que todas as instituições sociais e políticas são idênticas. Elas têm a forma de uma empresa. O Estado é uma empresa, o hospital é uma empresa, a escola é uma empresa, o centro cultural é uma empresa, a creche é uma... Tudo é empresa. E porque tudo é empresa e tudo é regido pela lógica da empresa, o neoliberalismo é totalitário. Não passou pela cabeça de ninguém perceber que o totalitarismo não está lá longe, não sei onde, é aqui, ali onde tem neoliberalismo, tem totalitarismo. O que acontece? O que acontece no instante em que tudo é empresa? Bom, se tudo é empresa, o que eu sou? Eu sou empresária de mim mesmo. Todo mundo é empresário de si mesmo. E se eu sou empresária de mim mesma, não sou isso ou aquilo, se eu vou bem, é porque eu tenho mérito. E se eu vou mal, é porque eu sou uma besta. Não existe um sistema econômico, social, que determina a minha situação. Não. É o meu mérito, o meu esforço pessoal. Se eu me esforcei, se eu trabalhei direitinho, se eu fiz tudo certo, eu venço. Se não, eu sou um coitado. Mas por quê? Porque o meu modelo é essa figura fantasmática do empresário de si mesmo. Porque tudo é empresa. O que acontece com a política? Se o Estado é uma empresa, e se as instituições públicas são empresas, como é que você lida com o conflito no interior de uma empresa e entre empresas? Você não lida com o conflito, ou seja, você não deixa o conflito se manifestar. Você não trabalha o conflito, porque o conflito atrapalha a empresa. Como é que você resolve o conflito interno e externo entre empresas? Através da via jurídica. É isso a judicialização da política. Não é porque tem esses desgraçados que estão aí fazendo o que fazem, que estão mandando, não é isso. Isso é um efeito da transformação do Estado e da política em empresa. E, portanto, você não explicita conflito, não trabalha conflito, não opera com contradições. Você simplesmente usa os mecanismos jurídicos legais para resolver. E você manda em tudo. Então, o que aconteceu? Houve uma desvalorização e uma desqualificação da política. Por que os caras querem votar no gestor? Por que esse cara, ele foi deputado 25 anos? Por que ele construiu a figura de que ele não é político? Foi o que o Collor fez. O Collor, muitos de vocês não tinham nascido quando o Collor fazia a campanha. A campanha do Collor foi uma das coisas mais maravilhosas que um marqueteiro norte-americano fez, como fez agora para o Bolsonaro. Como é que era? Era assim, o comício era de noite. E aí o Collor vinha num helicóptero pintado de azul e verde, e o helicóptero era iluminado e ele descia como Deus. Ele descia, ele era uma figura celeste que vinha resolver os problemas do Brasil. A imagem da propaganda na televisão era uma locomotiva verde e azul que vinha e destroçava tudo que tinha na frente. Era isso. E era a figura de que ele não era um político, ele era o caçador de marajás. Agora, os caras também não são políticos.
Eles são gestores contra a corrupção. Então, você tem uma montagem, você percebe? Você tem uma montagem ideológica gigantesca, sustentada pela total transformação que sofreu a economia, a sociedade e a política com a forma neoliberal. E, para isso, a esquerda não criou um discurso novo. Nós não estamos pensando nisso. É isso que nós temos que pensar. Para que, ao falar, o outro nos entenda. E quando ele nos fala, nós possamos entender o que ele está dizendo. Porque nós temos que entender esse universo novo no qual nós estamos. E por isso não dá para manter um discurso envelhecido, porque o discurso envelhecido significa o quê? Um pensamento envelhecido. E nós somos obrigados, e é por isso que eu disse aqui, é o lugar do pensamento, nós temos que pensar e compreender o novo que está diante de nós. Tanto na forma do perigo imediato, quanto da forma do perigo gigantesco para o planeta inteiro que isso significa. Nós estamos imersos em algo que é maior do que nós, e que a gente não está tentando entender, discutir e trabalhar. Bom, para encerrar, peço desculpa de ter sido tão longa, eu queria dizer o seguinte: tem muito serviço pela frente, tem muita coisa para fazer, e eu penso que as várias formas de solidariedade, de agrupamento, de institucionalização de coletivos é essencial. E nós temos um dever. Quando você diz, bom, a periferia se sentiu separada de mim e me põe de lado porque eu estou na universidade, é que você tem um dever. O teu dever é um exercício do pensamento que permita, de maneira crítica, inventiva, dar conta do que se passa à nossa volta. Quando a gente faz isso, a gente escuta a periferia escuta a gente também. E o centro da cidade também. Porque a outra coisa que eu aprendi no governo da Erundina, e é isso que o Boulos faz com maestria, é que não tem só periferia lá longe. Tem a periferia do centro das cidades. As grandes metrópoles têm a sua periferia. E é ela também a ser ouvida e a ser escutada, né? E nós a falarmos. Mas nós só faremos isso se nós cumprirmos a nossa tarefa. E a nossa tarefa é pensar. Antes de eu encerrar a nossa atividade da noite de hoje, eu gostaria de propor a vocês um desafio. E eu queria saber se vocês aceitariam esse desafio. Sim! Então, por favor, todos que estão sentados, levantem-se. Olhem, esse é um grande desafio, depois de ficar tanto tempo sentado. Olhem em volta, ao lado um do outro, e deem um abraço em quem estiver ao seu lado. Não sejam tímidos, deem um abraço, se abracem. Não temeremos, não teremos medo. Vem cá. Eu não sou tímido, eu também abraço. Vamos lá, galera, tem muita coisa pela frente, mas a gente vai vencer. Até a vitória!